O que mais eu escuto são mães dizerem que têm medo de errar na educação dos seus filhos. Eu escuto elas dizerem: eu eduquei todos os meus filhos iguaizinhos, do mesmo jeito, por que será que um é tão diferente do outro? Você já viu essa pergunta? Talvez você já tenha se feito ela. Outras mães dizem: meu filho é muito lento. Ou então, meu filho não termina nada do que começa. Ou meu filho é muito bagunceiro, já fui chamada na escola várias vezes. Tem mães que dizem que o filho é muito agressivo. Ou tem outras que dizem que seu filho não se adapta a mudanças. Interessante, né? Como cada criança é de um jeito. Alguns, os filhos, são muito estudiosos, mas não têm amigos. E as mães se perguntam: o que é que eu faço? Veja se você responde sim para algum desses itens que eu vou te falar agora. Você se sente envergonhada por não conseguir lidar com seus filhos. Você se sente impotente, desesperada, solitária ou até mesmo fracassada. Talvez você tenha medo do futuro. Você sonha com uma família unida, onde todos se compreendam, mas percebe que a realidade está cada vez mais distante desse seu sonho. Se você disse sim para mais de uma dessas perguntas, fica comigo que eu vou te ajudar. Embora não exista um curso para ser mãe, todas elas mereciam conhecer algumas ferramentas para auxiliá-las nessa jornada que é tão difícil. Você sabia que todos nós, todos os seres humanos, nascemos com características, com traços psicológicos, e esses traços definem como a gente reage diante das situações. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, aquilo que necessitamos. Sim, nós nascemos de uma determinada maneira, isso é pré-estabelecido. E esse estudo do temperamento humano, ele vem sendo aprimorado desde o tempo dos filósofos gregos. E em 1928 foi realizado um estudo bem aprofundado dos estilos de comportamento de cada ser humano. Esse estudo, ele deu origem a uma ferramenta que é hoje considerada como uma das mais eficazes e confiáveis ferramentas de avaliação de perfil comportamental existentes em todo o mundo. Essa ferramenta, ela vem sendo aprimorada há cerca de 40 anos e ela já foi aplicada em mais de 53 milhões de pessoas. Dá para imaginar? 53 milhões de pessoas já fizeram esse teste ao redor do mundo, em mais de 75 países. Essa ferramenta é a ferramenta DISC. E você deve estar se perguntando como é que eu não sabia da existência dessa ferramenta, como é que eu nunca ouvi falar disso antes. Não se preocupe, eu também não sabia. Eu tomei conhecimento dessa ferramenta há cerca de 10 anos. E esse teste mudou completamente a minha vida. E desde então, eu venho ajudando a transformar a vida de outras pessoas. Esse teste já ajudou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E eu quero que mude a sua vida e a vida dos seus filhos também. Como seria para você fazer um teste que seria como um DNA do comportamento do seu filho? Entender como seu filho pensa, entender como seu filho sente, entender como seu filho reage diante das adversidades. Quais são as características positivas do seu filho? Quais são as limitações do seu filho? Quais são os pontos a serem aprimorados? Não é fantástico isso? É fantástico. Essa ferramenta é realmente fantástica. E sim, você pode entender profundamente o seu filho através do teste DISC, que, como eu disse, já foi feito por mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Um teste super validado. O resultado deste teste vai traçar um DNA do padrão predominante do seu filho, apontar a forma de pensar, de sentir, de agir dele. E você vai entender tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele não gosta,
quais são as capacidades que ele tem, quais são os tipos de tarefa e de situações que são mais adequadas para o perfil dele e também quais são os padrões de comportamento que precisam ser aprimorados. Não é interessante isso? Existem 4 temperamentos mapeados até hoje e todos nós apresentamos esses 4, mas um deles é sempre mais acentuado que os demais. A gente vai ter um dominante e um secundário. Os 4 perfis são dominante, influente, estabilidade e conformidade. Vamos ver as características dos dominantes. Os dominantes são aquelas pessoas que tendem a liderar naturalmente, são independentes, gostam de ter controle, de se manter no poder. Essas pessoas elas não medem esforços para atingir o resultado que almejam. São desbravadoras, expansivas, gostam de adrenalina, adoram coisas novas e sentem muita necessidade de mudança. Não gostam da mesmice. São pessoas audaciosas, competitivas, ousadas, destemidas, não têm medo de assumir responsabilidades, não. Possuem muita autoconfiança, são autossuficientes, são pessoas ágeis, tomam decisão rapidamente, tomam decisão num estalar de dedos, elas não ficam pensando muito, não. São pessoas multitarefas e muito produtivas, decididas, objetivas. Não tem paciência para mimimi, para muito detalhe, não. Se você disser coisas muito detalhadas para uma pessoa dominante, ela não. Resuma. E são pessoas que cometem aquele sincericídio, sabe? Aquelas pessoas que são tão sinceras, que são tão assertivas, que devido a essa assertividade, essa firmeza na fala, elas podem até parecer rudes, né? Perante as pessoas que são mais sensíveis. Esses são os dominantes. Vamos ver agora os influentes. Os influentes, eles acreditam que a amizade norteia a felicidade da vida. Gostam de ajudar, estão sempre disponíveis, tendem a ser populares por onde passam, fazem amigos muito facilmente. São pessoas encantadoras, são aquelas pessoas que têm 1001 amigos, conhece todo mundo em todos os lugares. Elas conseguem criar um networking muito sólido na vida delas. E isso ajuda para que elas alcancem os objetivos que elas estão almejando, porque elas sabem que elas podem contar com as outras pessoas. São animadas, sorridentes, alegres. Todos sabem quando eles chegam. São aquela alma da festa. Sem o influente chegar, a festa não é a mesma coisa. Sabe aquele amigo que você fica esperando ele chegar para poder fazer a festa? Esses são os influentes. São articuladores políticos, persuasivos. São excelentes articuladores. Bons de lábia mesmo, sabe? Aqueles que vendem geladeira para esquimó e que ninguém consegue ficar com raiva deles. Mas eles têm uma dificuldade de ouvir, porque eles falam demais, são aquelas pessoas muito expressivas, que falam muito e que têm dificuldade de escutar. Tá identificando algum dos seus filhos com esse perfil, ou talvez até você mesmo? Vamos falar do próximo, que é o perfil da estabilidade. São pessoas calmas, tranquilas, agradáveis, são até divertidas, são gentis, incapazes de magoar alguém. São apaziguadores de conflitos. Sabe aquela pessoa que você chama e aquela pessoa deixa disso, aquela pessoa que bota todo mundo para acalmar os ânimos? São pessoas prestativas, altruístas mesmo, dispostas a ajudar. São pessoas altamente leais, confiáveis. Tem poucos amigos, mas os amigos que tem são de verdade. Excelentes ouvintes, pessoas simpáticas, diplomáticas, atenciosas, acolhedoras. Mas são pessoas metódicas, sabe? Que buscam pela perfeição, embora sejam muito competentes. São pessoas mais quietas, mais espirituosas e detestam se meter em polêmica ou em conflito, sabe? Detestam ambientes de briga. São conservadoras, constantes, até mesmo previsíveis, e prezam muito pela estabilidade.
São pessoas que, se você pedir para tomar uma decisão rápida, elas não vão tomar, porque elas são muito lentas e elas não gostam de mudanças e nem de inovações. Elas preferem sempre estar ali no mundinho delas, do jeitinho que o mundinho delas é. Vamos para o último perfil, que é o da conformidade. São aquelas pessoas perfeccionistas, extremamente perfeccionistas, detalhistas, com alto padrão de eficiência. Aquelas pessoas profundas, com muita qualidade. Tudo que elas fazem, elas entregam com muita qualidade. Aquelas pessoas que acompanham as regras de maneira exemplar. Muito disciplinadas, organizadas, dedicadas, extremamente estrategistas. São aquelas pessoas que pensam muito antes de tomar uma decisão. Analisam cada detalhe, os prós e os contras. Sabe aquelas pessoas que também falam com mínimos detalhes, que descrevem tudo nos mínimos detalhes, diferente dos, dos dominantes que gostam das coisas mais rápidas, né? São pessoas, os conformidades são discretos, tímidos, fazem amigos com muita cautela, sabe? Tem poucos amigos. São aquelas pessoas que preferem ficar nos bastidores para não chamar atenção. São talentosas, criativas, têm muito dom musical. São pessoas que tendem para a filosofia, para a poesia. Todo mundo tende a ter as pessoas desse perfil de conformidade como pessoas distantes, pessimistas, até mesmo frias. Porque elas realmente são mais reservadas. E são pessoas que não gostam de delegar as tarefas. Elas preferem fazer porque elas acreditam que ninguém é tão capaz de fazer quanto elas. Sabe aquela pessoa que assim acredita que só ela é capaz de fazer com perfeição? Será que você percebeu o comportamento do seu filho se encaixando em algum dos perfis desse que eu falei? Com certeza sim, né? Agora, vamos ver como é que os pais devem lidar com cada um desses perfis de comportamento. Os pais que têm filhos dominantes, eles têm que prestar atenção, porque os filhos, eles não querem ninguém mandando neles. Mas eles querem mandar em todo mundo, inclusive nos pais. Porque o dominante, ele é aquele que acredita que ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para cada um, ele sabe o que é melhor para o mundo inteiro. Eles têm um forte poder de influência, porque são muito assertivos. Os pais que falam grosso com um filho desse perfil só arrumam confusão. Se você mandar um filho dominante sentar, ele vai até te obedecer, porque você é maior que ele, mas ele vai crescer e ele vai pensar. Você vai mandar em mim hoje, mas quando eu crescer você não vai mandar mais em mim não, porque eu vou crescer. E aí eu que vou mandar na minha vida, eu que vou mandar. Quer mandar, né? O dominante é aquele que quer mandar. O dominante é aquele que ele já manda na mãe desde a gestação. É aquele que vai definir como é que ele quer que a mãe durma. Ele vai chutar a mãe para a mãe se acomodar numa posição que é melhor para ele. É muito interessante. O dominante é aquela criança que assim, pode estar frio e a mãe manda pôr o casaco e a criança não quer pôr o casaco. A mãe vai pôr o casaco, a criança vai tirar o casaco. A mãe vai pôr o casaco, a criança vai tirar o casaco. É a criança dominante, é aquela que se impõe. Vamos ver os influentes. São comunicadores natos, né? Aquela criança que faz piada, é aquela criança que o pai é chamado na escola, porque é bagunceiro, sabe? O filho que é bagunceiro, aquele que o filho faz e acontece na escola. Você conhece já de cara esse perfil pelo jeito de vestir, ele é chamativo, tipo Neymar, sabe? Vão gostar de roupas brilhantes, coloridas, neons. São muito hiperativos, sabe? Bagunceiros, agitadores. E também não gostam de ser mandados, não. Eles também não gostam de receber ordens. Eles preferem mandar. E adoram ser o centro das atenções por onde passam. Então, como eles têm essa tendência de dominar e de falar muito na conversa, os pais têm que ensinar como é que a importância dessas crianças ouvirem, né? Porque senão vão se tornar adultos que não escutam ninguém. É aquele adulto que só fala e não deixa os outros falarem. Não escuta o que os outros têm para falar também. Então, é uma dica para os pais de filhos influentes. Já os filhos que estão dentro do perfil da estabilidade são
são pessoas que buscam muito por um propósito, buscam uma razão para tudo. E se não entenderem o porquê das coisas, é difícil para eles desempenharem uma tarefa. Então, um pai não pode dizer assim, é porque é assim e ponto. Não pode. O pai tem que explicar, né, para que serve aquilo. E são pessoas assim que nasceram para ser conciliadores, são pessoas que nasceram para pôr a paz no mundo. São contempladores e gostam de arrazoar, como eu disse, as coisas, né? Então, nunca um pai desse perfil nunca pode dizer pro teu filho, porque sim e ponto. Não, converse, explique com razão o que está por detrás daquele não, porque se simplesmente falar não para uma pessoa deste perfil, ela vai ficar emburrada e ela vai cruzar os braços e ela vai ficar muito brava. Tá entendendo como é que funciona cada perfil? Dá para começar a entender, né? Você já deve ter identificado o teu filho dentro desses perfis. Mas vamos falar aqui, temos o perfil da conformidade ainda. As pessoas da conformidade são aquelas que são movidas pelo intelecto. Elas precisam, assim, pensar na mente tudo, muito. Elas avaliam cada detalhe dentro da mente. O problema dessas pessoas é que se elas pensam positivamente, elas ficam felizes. Se elas pensam negativamente, elas ficam tristes, porque elas criam tudo dentro da mente. É uma criança que exige um tratamento diferenciado mesmo. São crianças muito sensíveis. Se os pais usarem um tom de voz muito bravo com essas crianças, elas vão se sentir agredidas e vão ficar na defensiva. Então, você está vendo como é importante entender como é que o seu filho funciona? Porque se você não entender como ele funciona, talvez você vai detonar o teu filho e não sabe nem porquê, você não sabe nem que está detonando. Então, existe uma maneira muito certa de falar com cada perfil. Então, existe uma maneira para falar com o dominante, uma maneira de falar com influente, existe uma maneira de falar com as pessoas de perfil de estabilidade e existe uma maneira de falar com as pessoas de perfil conformidade. Porque senão essas crianças vão acabar sofrendo e levando para elas uma carga que você poderia ter trabalhado de uma maneira diferente enquanto mãe, enquanto pai desse filho, se entendesse de perfil. Então, o que eu estou te convidando a fazer? Eu estou te convidando aqui a você participar desse curso, onde você vai aprender a identificar o perfil do seu filho. Nesse curso você vai entender profundamente os 4 modelos de comportamento, mas não só de comportamento, de temperamento também. Então você vai entender tanto o comportamento quanto o temperamento do seu filho. Você vai entender as características positivas mais marcantes e as características negativas mais marcantes também do perfil do seu filho. Você vai aprender a lidar com as características negativas e incentivar o potencial. Porque não adianta você fincar na negativa, você tem que incentivar o potencial positivo dele, as características positivas. Você vai aprender a se comunicar e a se relacionar com seu filho. Você vai aprender a carreira ideal para o seu filho também, que vamos imaginar que ele quer ser médico, por exemplo. Se ele tiver um perfil de conformidade ou de estabilidade, ele pode ser um excelente cirurgião, mas se ele tiver um perfil dominante ou de influência, ele pode ser um diretor de hospital, um clínico, engenheiro, por exemplo. Para fazer cálculos, o ideal é que ele tenha perfil C e S. Mas se ele tiver perfil DI, ele pode representar a empresa para fazer vendas. Interessante, né? E nesse curso você vai ter teste de comportamento, teste de temperamento, gráficos que vão te mostrar o grau de intensidade de cada perfil. Você também vai aprender as 12 combinações possíveis, porque às vezes você tem um perfil dominante, um secundário, um influente, você vai entender tudo isso. E de quebra, além de entender seus filhos, você vai se conhecer melhor, porque você também vai aplicar o teste em você, tenho certeza. E sim, isso vai te ajudar muito no teu autoconhecimento. E você também vai entender seu marido, você vai entender seus pais, seus irmãos, seus colegas de trabalho, seu chefe e ainda vai poder ganhar dinheiro com isso. Isso mesmo, você vai poder ganhar dinheiro com isso.
Por quê? Eu vou te ensinar a ser um analista, eu vou te ensinar a fazer análise. Então imagina que além de entender seu filho, você também vai poder ganhar dinheiro com isso, ajudando outras mães a entenderem seus filhos ou qualquer pessoa que está desejando se entender. E eu vou te ensinar, tintim por tintim, como é que você faz análise comportamental. Em aulas bem alegres, bem divertidas, eu vou te pegar pela mão, um curso muito didático mesmo, alto astral, que vai te abrir portas para um futuro melhor em família. Você vai ter muito mais harmonia em família se você se conhecer e conhecer seus filhos, conhecer seu marido. E além disso, ganhar renda extra. Não é bárbaro isso? O que eu vou te dar aqui? Acesso imediato da plataforma, porque as aulas estão gravadas e você vai poder assistir quantas vezes quiser, pelo período de 1 ano. E você vai poder aplicar o teste com qualquer pessoa, cobrando ou não. O que eu vou te dar aqui? Um e-book também, eu preparei um e-book para você, com detalhamento e com explicação de todas as aulas. Então tá tudo muito detalhadinho e muito didático mesmo. Então, imagine se você tivesse o poder de escolher por um futuro perfeito com a sua família, entendendo seus filhos, trabalhando seus filhos para uma vida melhor, ou escolher viver a vida que você está vivendo em desarmonia porque você não entende seu filho. Eu desenvolvi esse curso porque eu quero muito ser um fator de mudança na sua vida e na vida de muitas famílias aqui no nosso país. O meu propósito é de servir, de transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. E eu realmente quero começar transformando famílias. Você deve estar se perguntando quanto que custa esse curso. Você deve estar achando que ele é um absurdo. Eu vou te dizer que ele é muito menos, ele custa muito menos do que você imagina. O investimento nele é muito menor do que o que você imagina. A minha intenção era fazer uma imersão presencial que seria no valor de R$ 1.200. Mas como essa pandemia não passou e não tem prazo para passar, eu decidi fazer o curso online e reduzir o valor para R$ 359. E sinceramente esse valor está muito barato. Eu não sei até quando eu vou manter esse preço. E eu não vou mentir para você dizendo que as vagas estão acabando, porque eu acabei de lançar o curso. Mas o que eu digo é que eu não sei até quando eu vou manter esse preço. E eu não sei quando eu vou aumentar o valor para o preço original. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana, pode ser amanhã ou até hoje mesmo. Eu só sei que o preço vai aumentar. Este valor é promocional e por tempo limitado. O investimento para você vai ser 12 parcelas de cerca de R$ 39. Imagina, não é nada isso, menos de R$ 2 por dia. Você tem duas opções. A primeira é continuar sem entender seu filho, a tua família está desarmônica, você continuar vivendo um caos, você se sentindo incompreendida dentro de casa. Ou a sua segunda opção é você fazer esse curso e fazer parte da primeira turma de mães que vão transformar os seus lares, de mães que entendem seus filhos, de mães que convivem melhor em família e que prezam pela harmonia em família. Essas aulas vão te levar para um novo patamar de relacionamento e eu te disse, não só um relacionamento com seus filhos, mas um relacionamento com você mesma, com seus filhos, com o seu marido, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com todo mundo com quem você convive, com seus amigos. Então, se inscreva aperte o botão aqui, clica no botão e se inscreva agora mesmo. Porque, como eu te disse, eu sou uma Alice, eu sou uma sonhadora. Eu estou fazendo a minha parte porque eu sonho em viver em um mundo melhor. E eu acredito que um mundo melhor começa com mães melhores. Mães tendo compreensão dos seus filhos. E a minha missão é trabalhar para melhorar a vida dessas mães e desses filhos. Eu escrevi, sou tão sonhadora que eu escrevi um livro chamado O Poder da Mudança. Esse livro eu fiz para poder realmente ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E ao longo desses anos eu venho desenvolvendo metodologias e cursos para poder melhorar a vida do ser humano na Terra. E como bônus você vai ganhar o PDF do meu livro, que ele já vendeu milhares de cópias aqui em todo o Brasil. Então vamos rever o que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender a identificar o perfil predominante do seu filho,
as características positivas do seu filho, as características negativas mais marcantes do seu filho, como lidar com as características negativas e como incentivar o real potencial, potencializando as características positivas. Você vai entender todos os pontos que precisam ser desenvolvidos, como se comunicar melhor com seu filho, qual é a carreira ideal para que seu filho siga, testes e gráficos que vão te mostrar o grau de intensidade de cada perfil. Entender seu marido, seus pais, seus irmãos, seus colegas de trabalho, seu chefe, você mesma, e ainda poder ganhar dinheiro com isso, ajudando outras mães ou outras pessoas que precisam de ajuda. Sensacional, né? Então, como bônus, além de tudo isso que você vai levar, eu vou te dar uma mentoria ao vivo mensal para você tirar suas dúvidas. E essa mentoria, se você não puder assistir online, ela vai ficar gravada na plataforma. Eu vou te avisar pelo WhatsApp da data da mentoria, ela vai ser uma vez por mês, todas as mulheres inscritas no curso vão poder participar e tirar suas dúvidas ao vivo comigo. Bárbaro, né? Lembra, você vai poder, além de entender seu filho, ganhar dinheiro com isso. Imagina se você atender uma única cliente por mês, você vai cobrar R$350, por exemplo, que é o valor que eu entendo como um valor interessante para cobrar pela consulta. Você já paga o curso. Agora, se você atender 10 mulheres, então você tira R$3.500 de faturamento aí por mês, líquido. Não é bárbaro isso? Para você ter como renda extra? Eu acredito que é sensacional isso que eu estou te oferecendo, né? E se você não quiser atender ninguém, tá tudo bem. Só o ganho que você vai ter aqui de conhecimento vai ser fantástico e vai mudar muito a tua família. Aí agora você deve estar falando, mas e se eu não gostar? Olha, eu acredito tanto nesse curso, mas tanto mesmo, que se você não gostar, você pode cancelar em 7 dias. E você não precisa me explicar nada. Você simplesmente pede cancelamento e você vai receber o seu dinheiro inteiro de volta. Mas eu acredito que você vai amar. Eu tenho certeza nisso. Então se inscreva agora mesmo. Clica aqui e inscreva-se nesse curso. Você vai acessar ainda hoje, todo o conteúdo clicando no botão de inscrição. Mas talvez você ainda esteja se perguntando aí, né? Será que isso é para mim? Será que funciona para mim? Talvez você esteja, né? E eu vou te dizer, esse curso é muito didático. Eu te pego pela mão mesmo. As aulas são super divertidas, você vai aprender brincando. E eu te garanto, se você conseguisse melhorar seu lar sozinha, você já tinha feito. Então, se você não conseguiu sozinha, eu tô aqui te estendendo a mão. Clica aqui e se inscreva agora.